Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Carla Vidal, professora de língua portuguesa. Eu sou uma mulher negra, o meu cabelo é crespo e curto. Hoje estou usando uma blusa que tem o fundo preto e sobre ela são várias tintas em formatos e cores diferentes. A nossa aula de hoje será a Semana de Arte Moderna 100 anos depois. A visão de arte foi modificada. Você sabe o que vamos celebrar? Não? Então vem comigo. A Semana de Arte Moderna foi uma manifestação artístico-cultural que ocorreu em fevereiro de 1922 no Teatro Municipal de São Paulo. O evento reuniu diferentes formas de arte: dança, música, recital de poesias, exposição de obras, pintura e escultura, e palestras. O evento foi organizado por intelectuais e artistas por ocasião do centenário da independência do Brasil da coroa portuguesa. Significa dizer que há 100 anos artistas realizavam inovação na forma de fazer arte no Brasil. A Semana de Arte Moderna foi uma manifestação cultural brasileira a favor do espírito do novo e moderno. De maneira geral, todos clamavam em seus discursos por liberdade de expressão e pelo fim das regras na arte. Em nome da sociedade da eletricidade, da máquina e da velocidade, os velhos temas, conservadores e tradicionais, caíram. Na época, a elite intelectual era bastante influenciada por padrões estéticos europeus, que entendiam a arte como algo acadêmico e formal. Muitos artistas contribuíram para renovar o ambiente artístico no Brasil. O contexto histórico em que se desenvolveu o evento foi um cenário repleto de tensões políticas, sociais e econômicas, no momento pós-Primeira Guerra Mundial. A arte buscou criar uma representação da cultura genuinamente brasileira. Formado pelas pintoras Anita Malfatti e Tarsila do Amaral e pelos escritores Menotti Del Picchia, Oswald de Andrade e Mário de Andrade, o Grupo dos Cinco foi responsável, junto a outros artistas, pelo referencial ideológico e artístico da Semana de 1922. Anita, Oswald e Tarsila estudaram na Europa. Sua arte foi influenciada pelas vanguardas europeias e eles beberam dessa fonte durante viagens e períodos de estudo no velho continente. A Semana de 22 representou uma nova visão de arte e trouxe uma proposta mais brasileira: uso da ironia, linguagem coloquial, mais próxima à oralidade. Tentativa de criar uma identidade nacional. Temáticas próximas à realidade cotidiana da população. Liberdade de expressão. Experimentações estéticas. A Semana de Arte Moderna celebrou o centenário da independência do Brasil. 100 anos após essa semana, o que vamos celebrar? Você sabe o que é a FLUP? Ministério do Turismo, Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura apresentam a FLUP, Festa Literária das Periferias. É uma festa literária internacional cuja principal característica é acontecer em territórios tradicionalmente excluídos dos programas literários, na cidade do Rio de Janeiro. A festa literária passou pelo Morro dos Prazeres, Vigário Geral, Mangueira, Babilônia, Vidigal.
até chegar ao centro da cidade, abraçando a região que o sambista Heitor dos Prazeres batizou de Pequena África, região compreendida pela zona portuária do Rio de Janeiro e adjacências, conforme podemos ver no mapa. Não por acaso, a FLUP 2022 ocupou em fevereiro o Museu de Arte do Rio, MAR, e o Museu da História e Cultura Afro-Brasileira, MUCAB. No ano em que celebramos o centenário da Semana de Arte Moderna, a FLUP celebra o modernismo negro, homenageando Lima Barreto, Pixinguinha, Chiquinha Gonzaga e Josephine Baker, valorizando e reconhecendo esses artistas como protagonistas, pioneiros em seus contextos de atuação. Vamos conhecer um pouco mais sobre esses grandes artistas e compreender a sua importância. Chiquinha Gonzaga, Francisca Edvirges Neves Gonzaga, 1847-1935. Foi uma compositora, pianista e regente brasileira, a primeira mulher a reger uma orquestra no Brasil, combinando o popular com o erudito. A autora da marchinha de carnaval O Abre-Alas. Chiquinha destaca-se na história da cultura brasileira e da luta pelas liberdades em nosso país. Josephine Baker, nome artístico de Freda Josephine MacDonald, 1906-1975. Foi uma cantora e dançarina norte-americana, conhecida pelos apelidos de Vênus Negra, Pérola Negra e ainda a Deusa Crioula. Vedete do teatro de revista, Josephine Baker é geralmente considerada a primeira grande estrela negra das artes cênicas. A FLUP 2022 questiona a narrativa que estabelece o modernismo como um fenômeno centralizado em figuras da intelectualidade paulistana. É necessário refletir sobre as desigualdades históricas que colocaram a cultura e a produção intelectual negra à margem. A FLUP celebrou o modernismo negro, fazendo uma analogia com o centenário da Semana de Arte Moderna. Nessa época, no mundo fervia todo o movimento cultural negro. Há 100 anos, enquanto o centro de São Paulo se agitava com a Semana de 22, a obra de Lima Barreto revolucionava as narrativas literárias no Brasil. Pixinguinha, com o grupo Oito Batutas, encantava Paris com sua musicalidade. Vamos conhecer um pouco mais sobre Lima Barreto e Pixinguinha para compreender a importância dessas figuras e sua obra. Afonso Henriques de Lima Barreto, 1881-1922, foi um jornalista e escritor brasileiro. Publicou romances, sátiras, contos, crônicas e uma vasta obra em periódicos e revistas populares ilustradas. Lima Barreto procurou escrever brasileiro com simplicidade. Para isso, teve que ignorar, por muitas vezes, normas gramaticais e de estilo, provocando a ira dos acadêmicos e conservadores. Com uma linguagem descuidada, suas obras são impregnadas da justa preocupação com os fatos históricos e com os costumes sociais. Por isso, ele recebeu severas críticas dos letrados tradicionais. Lima Barreto explorou em suas obras as injustiças sociais e as dificuldades das primeiras décadas da República. Temas como a loucura, idealismo e preconceito permeiam a obra de Lima Barreto. O Triste Fim de Policarpo Quaresma é considerado sua obra-prima.
De tudo que é nacional, não uso estrangeiro. Visto-me com pano nacional, calço botas nacionais e assim por diante. Ele era um patriota exemplar, um nacionalista convicto, interessado na verdadeira alma brasileira. Che, ende, oré. Certo de que a língua portuguesa emprestada ao Brasil vem pedir que o Congresso Nacional decrete o Tupi-Guarani como língua oficial e nacional do povo brasileiro. Um homem que levou às últimas consequências o amor por sua terra. A nossa terra tem os terrenos mais férteis do mundo. Tudo na nossa terra é extraordinário. Quaresma, você é um visionário. O que faz um cidadão tão exemplar ser tão castigado? Um sonho de prosperidade que torna-se moléstia, alucinação e sentença ao inferno. Traidor? Eu? Mas como? Não! 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 Triste fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto. Não deixe de ler. Vamos conhecer um pouco mais sobre Pixinguinha, cuja trajetória foi muito importante para a história da música brasileira. Alfredo da Rocha Viana Filho, conhecido como Pixinguinha, nasceu em 1897, no Rio de Janeiro. Foi flautista, saxofonista e arranjador. É considerado um dos maiores compositores da música popular brasileira e consolidou o choro como gênero musical. Pixinguinha aprendeu a tocar flauta em casa com o pai e os irmãos músicos. Em 1912, começou a atuar em cabarés da Lapa e depois em salas de cinema, casas noturnas e teatro de revista. Entre 1916 e 17, compôs Carinhoso, considerado um de seus choros mais famosos. Em 1919, formou o conjunto Oito Batutas, primeiro grupo de negros a fazer uma turnê internacional. Pixinguinha, eu acredito que pode-se dizer que ele foi o músico que fez a ponte entre o erudito e o popular. A importância do Pixinguinha para a música popular brasileira foi muito bem sintetizada pelo crítico e historiador Ari Vasconcelos, onde ele diz que se tivéssemos 15 volumes para falar da música brasileira, seria pouco, mas se dispuséssemos de um espaço de apenas uma frase, que escrevêssemos rápido Pixinguinha. Enriqueça seu repertório. Visite sempre. Acesse o conteúdo da Multirio, a mídia educativa da cidade. É hora de revisar o conteúdo da aula de hoje. Você aprendeu o que? Em fevereiro de 1922, a Semana de Arte Moderna foi um evento organizado por intelectuais e artistas por ocasião do centenário da independência do Brasil. A Semana de 22 foi um marco para a inovação na forma de fazer arte no Brasil. Em 2022, a FLUP, Festa Literária das Periferias, celebrou o modernismo negro, fazendo uma analogia com o centenário da Semana de Arte Moderna. É necessário refletir sobre as desigualdades históricas que colocam a cultura e a produção intelectual negra à margem. A modernidade não foi um fenômeno centralizado. É necessário reconhecer os protagonistas e pioneiros do modernismo negro. Se liga no desafio. Pesquise sobre a FLUP 2022 para compreender a importância desse evento. Há muito o que aprender. Aceite o desafio e conheça mais sobre os artistas homenageados. Mãos à obra.
Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula, a Semana de Arte Moderna, 100 anos depois. Vimos como a FLUP fez uma analogia com a Semana de Arte Moderna, homenageando artistas do modernismo negro. Até a próxima aula. Tchau, tchau.